Tem uma frase que me acompanha há muito tempo. A vida que você tanto espera já começou. Mas a gente foi ensinada a acreditar que a vida de verdade acontece quando a gente se muda, ou então quando a gente se casa, quando tem filhos, quando compra uma casa, quando se forma, quando consegue aquele trabalho, quando emagrece, quando encontra alguém, quando finalmente chega lá. E sem perceber, vamos colocando a felicidade sempre alguns passos à frente. Só que existe uma armadilha nisso. Porque enquanto esperamos um grande acontecimento, acabamos deixando escapar centenas de pequenos milagres. E talvez a verdadeira magia da vida nunca tenha estado nesses grandiosos momentos. Talvez ela sempre tenha morado no comum. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you. A internet vende a ideia de que tudo precisa ser extraordinário. Viagens, casas perfeitas, rotinas produtivas, corpos impecáveis, momentos cinematográficos. E aí, começamos a olhar para nossa própria vida como se ela fosse pequena demais. Mas será que é? Ou será que fomos condicionados a não enxergar beleza naquilo que acontece todos os dias? O café feito de manhã, a roupa secando no varal, o cheirinho de casa limpa, as crianças brincando, a conversa no fim de tarde, a planta que nasceu, o silêncio. Tudo isso parece comum, mas o comum é justamente onde a vida acontece. Os grandes acontecimentos ocupam poucos dias da nossa existência. A rotina ocupa quase todos. Então faz sentido passar a maior parte da vida esperando pelos poucos dias extraordinários? Ou faz mais sentido aprender a transformar os dias comuns em algo sagrado? Existe uma pergunta que mudou completamente a minha forma de viver. Quem é a mulher que estou escolhendo ser hoje? Não amanhã, hoje. Porque a identidade, ela não nasce pronta, ela é construída todos os dias. Nas pequenas escolhas. Você escolhe se tornar alguém paciente, você escolhe ser gentil, você escolhe ser firme, você escolhe estudar, descansar, cuidar da casa com carinho, desligar o celular para brincar com seus filhos, perdoar, mudar. A gente acredita que a vida muda primeiro para depois nós mudarmos.
Mas na prática, o que acontece é o contrário. Primeiro você muda e então a sua vida te acompanha. Ser protagonista não significa ter que controlar tudo. Significa assumir a autoria daquilo que está nas suas mãos. Porque sempre existirão coisas que não podemos escolher, mas existe algo que ninguém tira da gente: a forma como decidimos caminhar. Quase ninguém muda a vida em um único dia. A vida muda aos poucos, pela repetição. É curioso, inclusive, como a gente quer resultados extraordinários vivendo dias completamente desconectados daquilo que sonhamos. Queremos paz, só que nos alimentamos de pura ansiedade. Queremos uma família unida, só que nunca estamos presentes. Queremos criatividade, mas nunca damos espaço ao silêncio. Queremos prosperidade e nunca sequer aprendemos algo novo. A rotina parece pequena, mas ela é a arquitetura da nossa existência. E o destino, ele não nasce de um grande evento. Ele nasce do que estamos fazendo quando ninguém está olhando. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, essa galera toda da nossa linhagem ancestral. Quantos deles viveram apenas para tentar sobreviver? Quantas mulheres da nossa família nunca puderam ter o direito de escolha? Nunca puderam escolher onde morar, o que estudar, com quem se casar. Nunca puderam ter um tempo para descansar, para ler um livro, viajar, ter voz. Quantos homens carregam a responsabilidades tão pesadas que nunca sequer aprenderam a demonstrar afeto? Eles enfrentaram guerras, fome, perdas, violências, trabalhos extremamente duros. Tudo isso para que as próximas gerações tivessem oportunidades melhor, porque não tinha escolha. Às vezes, pensamos que honrar nossos ancestrais significa continuar carregando aquela dor, mas talvez seja justamente o contrário. Talvez honrá-los seja permitir que o esforço deles tenha valido a pena. Eles lutaram para que alguém pudesse viver melhor, e esse alguém somos nós. Então, talvez exista uma enorme forma de gratidão em viver uma vida tranquila, em rir, em descansar sem culpa, em poder amar quem quiser, em construir uma casa repleta de paz, criar filhos emocionalmente seguros e estáveis, plantar, cozinhar, viver sem precisar estar em alerta, sobreviver no tempo inteiro. Porque quando uma geração finalmente encontra paz, toda essa árvore respira.
Existe uma romantização enorme sobre mudar completamente de vida, mas eu acredito em outro tipo de transformação, aquela que é silenciosa, que acontece quando você começa a acordar e perceber que sua vida não precisa se parecer com a de ninguém. Ela só precisa fazer sentido para você. E talvez o sucesso seja exatamente isso: sentar na própria mesa, olhar ao redor, respirar fundo e perceber que existe beleza suficiente no lugar onde você está. Porque a vida não começa quando tudo estiver perfeito. Ela acontece enquanto o café passa, enquanto a casa desperta, enquanto você dobra as roupas ouvindo aquela música que você ama, enquanto você observa o pôr do sol pela sua varanda, enquanto faz planos, enquanto muda de ideia, enquanto cresce. Você ainda pode mudar de caminho. Você pode escolher quem deseja se tornar. Você pode, inclusive, escrever uma história completamente diferente daquela que imaginou. E talvez essa seja a maior liberdade que existe, a de perceber que ninguém pode viver a sua vida por você. Você é a autora, é a protagonista e todos os dias, nas escolhas mais simples, está escrevendo o próximo capítulo. Então, antes de correr atrás de uma vida extraordinária, experimente olhar para o que você já tem. Talvez ela esteja esperando apenas que você a enxergue com outros olhos, porque no final das contas, a magia nunca esteve escondida em um lugar distante. Ela sempre esteve na rotina e no privilégio silencioso de simplesmente estar viva.